Bom, vamos começar pelo top, que é o Luciano do Vale, é indiscutível, né? Esse é o Como rei. que era o seu relacionamento com o Luciano? Foi ele que te colocou ali? Ele escolheu? Ele palpitava nisso? Como era o entrosamento com ele? Como eu te disse, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, acaba a Copa, eu vou pedir emprego na televisão para substituir o Flávio Prado, que está na PAN até hoje. E ele já conhecia o meu pai, eu nunca tinha falado com o Luciano na vida. Depois de uma semana de testes, ele aprovou as minhas fitas. E eu comecei a fazer jogos. E acho que ele gostou, tanto que na final do Campeonato Brasileiro de 90, surpreendente para toda a equipe, eu estou escalado para então nascer a dupla da Atena e Tatá. Medida da Trena Starret, que todo mundo lembra para medir o gol, aquela história toda. E aí ele se transformou num grande amigo. Então ele era meu amigo, meu parceiro, meu confidente e eu dele. Meu afilhado de casamento com a Luciana Mariano, que foi do Vale, eu fui padrinho do casamento. Eu fui o motorista do carro que levou ele para aquele casamento. Eu morei em Pernambuco a convite dele e, portanto, fomos patrão e empregado pela única vez na vida, porque eu era o diretor da Costa Dourada, que era então a TV Pernambuco. O espaço era dele. Ele era um cara, ele era para mim a relação que eu fiz com o Pelé é a mesma coisa. Todo mundo me pergunta, eu vou dar palestra em universidade, dou aula, né? Como eu disse, aí os caras, pô, quem é o maior de todos? O Galvão ou o Luciano? Fala, sem dúvida o Galvão. Galvão, sem dúvida. Pô, mas o Luciano? Fala, o Luciano tá fora dessa linha. Luciano é astronauta, extraterrestre. Não tinha um bordão. Luciano do Vale não tinha um bordão. Pode puxar a sua memória. Não tem. Tinha um bordão. Não tinha. Era o maior locutor que eu vi para todos os esportes. De tudo. Empresário com ideias. Eu era o concretizador das ideias. Luciano punha no papel no restaurante, né? Guardanapo. Pensa aí. Pô, isso aqui é execuível, isso aqui não. Fizemos um monte dessa. Jogo de segunda-feira à noite, Luciano do Vale. Não é Galvão. Fazíamos jogo de segunda-feira à noite, quando segunda-feira à noite nem existia no calendário. A gente já fazia. Programa de debate segunda-feira à noite depois do jogo. Pô, é o Galvão com o Sport TV. Bem antes. Fazíamos isso antes quando as câmeras eram a pedra, lascada a pedra. Copa do Nordeste. Essa. Luciano do Vale num guardanapo em Recife e eu fui dar palestra em Natal e na arquibancada, na audiência aqui sentado, estava simplesmente aquele que viria a ser o dono do esporte interativo, o Edgar Diniz, que hoje é multimilionário. Nós aqui desenhamos, era para ser um mês no Nordeste, 4 grupos, com maiores times, não chamava Copa do Nordeste. Luciano do Vale. Sinuca, com a câmera amarrada no teto do Ibirapuera, com corda para fazer o que é a grua hoje, ou a câmera... Caraca, com eu lembro disso. O Rui Chapéu e o Steve Davis, Luciano. Vôlei no Maracanã, Luciano. Corrida em oval. Puta, quando ele chegou com isso na banana, os caras queriam matar ele. Ficava o tempo todo. Pô, você tá louco? Você vai mostrar 300 voltas, os caras rodando em ciclo, vai ficar todo mundo tonto. Pô, vai ter brasileiro campeão, pode esperar que o Emerson tá chegando. O Emerson tava chegando, né? 84. Luciano. Futebol feminino. Futebol feminino. Pôs a Cléo Brandão pra jogar no São Paulo. Era outra concepção, né? Pôs a Cléo Brandão. Outro dia alguém pôs aí na internet a carinha dela na placar, que ela era maravilhosa, como ela é até hoje. Aliás, um beijo pra ela. Minha amiga, minha filhada. Luciano era um cara à parte e pra mim era Deus, e toda transmissão que eu faço do Band Esportes, eu dou a volta e vou nele. E onde o Luciano do Vale tiver, todas as minhas transmissões, ele era... Nos últimos anos nós perdemos contato bastante, né? Porque ele tinha várias atividades e eu também. Se ele tivesse ouvido o Fernando Fernandes, ele estava vivo até hoje. Ele não teria entrado no avião para viajar e não teria chegado morto. Eu segurei na alça do caixão no enterro. E se ele tivesse ouvido o Fernando falou para ele, não vamos entrar no avião. Você não está bem, vamos no hospital, não sei o que lá. Mas ele com aquele senso de responsabilidade e tudo. Ele teve um AVC um poucos anos antes. Eu tive passagens com ele. O Fernandinho contou essa história aqui. O Fernando insistiu, bateu o pé, mas quem mandava nele? Quem mandava? Ninguém mandava nele. Ninguém, nem a mulher, nem os filhos, nem ninguém. Nunca mandava. Como era o Luciano, pessoa física? Ele era um cara bem-humorado? Total. Bem-humorado, bom de papo, bom de conversa, bom de mulher. 9 casamentos, né? 9. Conhecedor das coisas do mundo. Pô, eu aprendi cada coisa com esse homem que eu nem sabia que existia. Só barca boa. Nunca paguei um jantar. Um almoço. Nunca. Eu fiz... Nem ele, era tudo... Não, às vezes não. E às vezes arrancava o cartão, pô, deixa a gente participar, né? Quem ganha mais aqui, eu ou vocês? Eu, né? Caramba, desse jeito. Desse jeito. O Paulinho então, falou. Era isso, não tinha... Eu nunca paguei.
Andei o mundo inteiro com ele, de cabo a rabo, e nunca paguei. O Luciano era um cara agregador. Total. Ele tinha defeitos, ele não era Jesus Cristo. Por né? exemplo, era, Todo mundo ele tem. estourava, era nervoso às vezes. Não, nervoso não, nunca, Não? jamais, não, sempre blazer. Mas era gastador de dinheiro. Ele morreu com muito menos do que ele deveria. Sabe, Luciano era para ser um Mas cara... aproveitou muito mais do que todos nós. Nossa aqui. Senhora da Aparecida. Luciano... 9 casamentos? É, 9. Ave Se Maria. juntar o que casou e o que juntou, né? Ave Que eu Maria. considero 9. Mais, é. Desde a Silvia Vinhas, que o doutor Paulo Aí. pôs o revólver em cima da mesa, né? Vai casar com ela. Doutor Paulo, delegado, pai da Silvia. Vai casar. Ela era linda, dentista, ela é linda. É. Pôs o revólver em cima da mesa. Tem uma Tá tendência. aqui, ó. Vai, leva uma Depois com passou ela, por um né? monte de gente. Laura Credida, Luciana, Maria do Carmo, minha amiga, até chegar a este último casamento aqui. Eu tenho muita saudade dele. Deus abençoe. Aonde ele estiver. Amém, Eu amém. só fui o que eu fui na televisão por conta dele. Por isso que eu falei dos empregadores. Não fosse ele, não tinha Tatá, não tinha porra nenhuma. Foi ele que deu crédito pro moleque. Ele podia ter Mas e no colocado. ar? O que o Luciano fazia de diferente no ar com o repórter? Que você falava, puta, ele vai me chamar agora. Você já sabia. Respiração. Na respiração. Você lembra que eu disse aqui agora há pouco que o Datena me deu um conselho que foi precioso na vida, que salvou a minha vida? Eu vou contar. A gente está descendo para o Morumbi na primeira final de 90, o jogo de quarta-feira, vitória do Corinthians. 1x0 gol do Somano. Exatamente, isso mesmo. Cruzamento do Neto e o Somano desvia. Nós estamos na viatura, eu, Datena, o seu Joaquim, motorista, numa F100 daquelas da Bandeirantes. Aí o Datena fala assim, ó, é a primeira transmissão que você vai fazer com o Luciano, né? Eu estava 3 meses na televisão. Tomei o lugar de outros caras, os caras ficaram bicudos, obviamente. Falei, tá bom, Zé, e aí? Ele falou, vou te dar um conselho, posso? Porque ele sabia que eu era estourado e eu era mesmo. Hoje eu sou santo da igreja, perto do que eu era. Graças a Deus. Aí ele falou assim, se você falar do jeito que você fala nas outras transmissões, porque eu vinha do rádio, né? Puta monte de informação. Se você fizer isso antes dos 10 minutos de jogo, você vai trabalhar hoje, não vai trabalhar nunca mais com o Luciano. Por quê? O Luciano gosta de aquecer a garganta. Então deixa ele te chamar pela primeira vez. E eu, o capeta do inferno, lá debaixo da terra, olho para o olha o que eu fui fazer. Olho pro Datena e falo, Zé, se você estiver mentindo para mim para falar mais do que eu na transmissão, você tá fudido. Puta lá, miséria. E ele ficou dando risada, pô, esse moleque vai dormir. Né? E eu fiz exatamente o que ele falou. Com 10 minutos o Luciano me chama, foi minha primeira intervenção na transmissão, eu captei o espírito. E aí, quando eu cheguei na televisão, ele me pediu uma coisa. Ele falou, você vai trabalhar muito mais com o Silvio Luiz do que comigo. Eu vou te pedir uma coisa, Muniz. Ele me chamava de Muniz. Depois ele virou Tatá. Eu falei, pode falar, chefe. Ele falou, o Silvio Luiz, quando tiver gol, vai perguntar o que é que só você viu. E você não vai contar uma mentira. Você não vai fazer o que o Flávio Prado fazia na Record. Eu vi a avó do Alfinete, a tia do Alain, virando de ponta cabeça na arquibancada, que era uma palhaçada que eles faziam. Era o charme. É, Você não vai fazer, você não vai contar uma mentira. O que você vai fazer, eu não sei. Mas o que é que só você viu, só você que viu. Porra, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu ia para as transmissões do Silvio com muita dificuldade, porque essa é uma resposta filha da puta de responder. Tem que improvisar na O hora que eu lá, fiz? é. Por isso que eu falo que é Deus, velho. Inventei a estatística. Eu inventei a estatística em transmissão esportiva. Não tinha o UOL, SoftScore, PVC, que dá risada quando eu falo isso. Até não tinha bosta nenhuma. Tinha meu caderno, um lápis, 4 apontamentos. Chute certo no gol, falta, escanteio e passe errado. Porque passe certo não dava pra contar. E óbvio que os números não saíam direito. E depois do gol eu fazia isso. Fez o gol, Alfinete, 32 anos, nasceu na Moca, é juventino, come canole, começou jogando no Mirassol. Ele teve tantos passes certos até agora, é a 4ª vez que ele pega na bola. era a tua muleta ali, você já Isso. tinha preparado. Ele gostou desta porra. Só a informação certa. E isso virou um mote. Tanto que as minhas pesquisas eram assinar todos os jornais, recortar a ficha do jogo. Não é que nem hoje. Hoje você abre o Google, tem tudo. Não, Na minha claro. época, fazia na mão, ficava um dia inteiro preparando o jogo. Ele pegou o espírito, eu sabia time. Eu tenho talento, não vou negar que eu tenho talento, senão isso não virava. Lógico. E aí eu comia os caras pelo trabalho. O cara fazia uma entrevista, eu fazia 3. O cara corria 50 metros no campo, eu corria 550. É isso. E aí eu fui aposentando os caras. O Zé foi o primeiro, ele fala isso, né? Ele foi o primeiro, subiu pra cabine de ser narrador, veio o Eli. O Eli me ensinou pra cacete. Dizem que essa, então, foi a maior equipe esportiva da história da televisão brasileira para jogos ao vivo. Luciano, Juarez, Eli e eu.
Não tem mais ninguém aqui, velho. Cada vez que eu lembro desta porra, os caras morreram, só sobrei. Outro dia o cara apareceu com uma foto pra eu assinar. Os 4 na porta do Estádio Olímpico. Minha filha mora em Porto Alegre. Velho, pra eu assinar nas costas do cara, estamos nós 4 na foto. Eu só tenho 60 anos, cara. Os caras não estão mais aqui. Mas enfim, essa foi a maior equipe da história da televisão. Dizem, o Eli me ensinou pra cacete. O maior repórter disso, disparado. Foi minha dupla. Depois aposentei o Eli, que subiu pra ser comentarista. E aí eu escolho um Oswaldo. Imagina. O Juarez fala pra mim. O Juarez era o diretor, o Luciano superintendente. Escolhe um cara pra ser sua dupla. Você vai virar primeiro repórter, agora de maneira efetiva, né? Veja aí quem é o cara. E eu tô indo pra Europa fazer excursão de São Paulo. Tele, aquela briga com o Luxemburgo na Espanha. Eu que tô lá. Falei, tá bom, ó. O Oswaldinho foi muito bem aí no piloto do jogo União São João e Ponte Preta com o Datena. Pô, chama ele é um ótimo repórter. E vou embora pra Europa. Fico um mês na Europa. E a Sônia Peixoto era chefe de reportagem. E o Jorge falou, o Tata falou que aquele Oswaldinho é o cara que ele acha legal, chama lá o cara. E a Sônia chama o Oswaldinho. Pascoal. Quando eu chego, o Pascoal olha pra mim, porra, meu amigo, cacete, nós dois. Falei, nós dois o quê, cara? Porra, vamos fazer dupla. Fazer dupla? Você foi contratado? Como assim? Você tá brincando? Você que me indicou? Eu? Você tá louco, pô? Ele tava na TV Manchete, não recebia. Falei, a minha indicação era o Oswaldo Luiz. Sabe quem é Oswaldo Luiz? Foi locutor do Sport TV, de Campinas. Era Oswaldo Luiz, cara. Mas aí fizemos uma puta dupla. O Pascoal tem relacionamento de família comigo. E veio o Oswaldo Pascoal, mas o indicado era o Oswaldo Luiz. Vocês contaram isso pro Oswaldo Luiz depois, né? Claro, o Oswaldo Luiz hoje está na TV em Hortolândia, né? Tá. Ele foi mandado embora do Sport TV porque a mulher limpou todos os cabelos brancos lá, essa mulher limpou, né? Não sei por quê. Acho que ela tem alguma coisa contra. Precisa mandar os caras pintar o cabelo de Grecinho em 2000. E o Oswaldinho foi junto. Ele é um puta locutor. Apresentava na IPTV o Globo Esporte local. Pô, perdeu o emprego, tá na TV em Hortolândia. Meu irmão trabalhou comigo na Rádio Gazeta. E o Pascoal voando. E o Pascoal também na Rádio Gazeta. E qual que era a diferença de trabalhar com o Luciano e com o Silvio Luiz? Porque o estilo é muito diferente, né? Então, pra você também, você devia se preparar de maneira diferente quando a transmissão era com um e quando a transmissão era com o outro. É, porque o Silvio fazia perguntas que se você não tivesse preparado, ele te vendia no Como é que era com o Silvio Luiz? Muito mais preparado que o Luciano, porque o Luciano era só efemérides, né? O Luciano era só festa. Não tinha nenhum dado técnico, né? Nossa, esse jogador chutou de perna esquerda. Sabe quanto a tíbia dele tem? Se é 48 centímetros ou 52? Era prático. Não, o Luciano era festa. O Luciano falava que aquilo que a gente fazia era animador de festa. Meu, aqui você é o animador. Ele que me ensinou a narrar, né? Você é animador de festa, valoriza o áudio ambiente e deixa que a estrela tá na televisão. O Silvio não, o Silvio ia na parte técnica. Você pega aí os videotapes, tem um monte na minha rede social, nas minhas mídias, no NSC TV Esporte, no meu canal. Pessoal, NSC TV Esporte, no YouTube tem cada pérola. O Silvio não, o Silvio ia na técnica. Soube essa semana que o Alfinete comprou um boné com uma carinha de óculos branca. Sabe quanto ele pagou? Que loja foi? Aonde? Que hora que foi? Não sei, bora, não sabe nada. Hein? Bola pela direita com o Alain. Ele sacaneava mesmo. Então com o Silvio tinha que estar muito mais preparado. Só que aí, quando eu cheguei aqui na tua produtora, o que você falou? Otávio Muniz, o que vocês brincaram? Otávio Muniz, o que é que só você viu que vai ser o título do meu livro. Só o que eu vi, o que eu participei, o que eu escrevi, vai ter lá um subtítulo. Porque os bordões do Silvio Luiz ficaram muito marcados, né? Você tá louco. Mas era mais perigoso ser repórter do Silvio Luiz, muito né? mais. Muito mais. Lamento que a ele casca de banana tá ali o tempo inteiro, né? Lamento. E ele devia se divertir quando o repórter falava. Quando o cara se perdia, ele comia o cara vivo. Comia o cara vivo. Eram personalidades muito diferentes. Finete, né? Alan, não sobrou os caras, meu. Não sobrou ninguém, cara. Outro dia eu liguei pro Jota, vou falar pra ele vir aqui. Falei, Jota, nós precisamos fazer uma última transmissão, homenagem a essa história, porque daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Sobrou o Jota, o Rivelino, o Zico também, dá para fazer parte, e o Gerson, 3 comentaristas, eu e o Datena. Nós precisamos armar isso, falar com o Johnny, fazer uma transmissão dos 40 anos do Show do Esporte. Por quê? Luciano foi embora, Juarez foi embora, Mário Sérgio foi embora, Silvio foi embora, Marco Antônio foi embora, o Alexandre Santos não tem mais condição de fazer nada, Zanforlin foi embora. Cara, morreu todo mundo, velho. Todo mundo, cara. Aí o Jota falou, é verdade, né? A gente podia pensar nisso, que seria histórico, né? Seria incrível, cara. Aí outro dia alguém me perguntou, sei lá, acho que antes de contratarem aí, os caras estavam acertando aí as coisas dessas mudanças todas. Pô, vocês já pensaram em repor esse negócio, né? Agora que tá movimentando todos os mercados, né? Para ser J. Rivelino, eu e o Datena, ou o Pascoal, que tá aí na ESPN, podia ser. Sim.
Falei, amigo, não sei de onde você tirou isso, mas presta atenção, Juan Manuel Fangio volta a guiar Ferrari? Schumacher volta a guiar Ferrari? Essa época aí já foi. Esquece que não tem como fazer isso voltar. Mas Não tem. parece. Não tem. Parece. Galvão tá voltando pra Bandeirantes pra fazer Fórmula 1. Com certeza, isso é verdade. É? Não. Não sei se é verdade e se está voltando. Eu não convivo, Sim, já disse sim. que os Não, prédios são já diferentes. confirmou aqui, ó. Não, mas Primeira eu- mão aqui. Tatá Muniz confirmando. Gosta- a Eu notícia. gostaria muito, puta, acho o Galvão Não, um fenômeno. ele é muito bom. Com todo o respeito ao Sérgio Maurício, que é um monstro, meu amigo. Mas Também, seria também. espetacular. O Galvão tá em viés de alta, né? Você viu que o Amazon pôs um puta monte de dinheiro. Eu acho que Fórmula 1 o Galvão faz na Pé nas plenitude costas. da forma. O Galvão é monstro, Pé nas cara. costas. Gostaria de ver. E acho que o grupo ficaria ultra feliz, porque pretensamente é o último ano que vem do grupo Bandeirantes na Fórmula 1, né? É o último ano. Seria ótimo. Imagina o Galvão. Pra fechar Imagina com o chave de Bortoleto ouro. me espetando um pódio. Porra, não posso, tô arrepiado, não posso nem pensar nisso. Tá louco.